Boa noite a todos. Boa noite. Peraí, meu Deus do céu. Tendo 9 vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 37ª sessão ordinária do ano 2025. Agora que são 18 horas e 31 minutos, iniciamos os trabalhos na Câmara. Eu quero pedir a todos um minuto de silêncio e para que cada um faça suas orações de acordo com as suas crenças. E gostaria de pedir em memória, né, da nossa amiga Luciene Pereira de Souza, uma pessoa que faleceu e acho que comoveu bastante, né, a nós, a cidade, principalmente assim pela idade, pela juventude, né, da pessoa, deixando 3 filhos. Então acho que é um momento que a gente fica assim muito pensativo, né, na nossa vida. E gostaria também de pedir em memória daquelas famílias no município lá na cidade do Paraná, Rio Bonito do Iguaçu, que passou esse tornado lá. Então são várias famílias que hoje estão desamparadas, né, dos seus lares, muitos perderam suas famílias. Então esse um minuto de silêncio, não só, né, para nós, nossas famílias, mas também para essas pessoas que hoje a gente sabe que estão necessitando bastante também. Sim, isso, bem lembrado, né? Eu acho que a gente também tivemos hoje a perda da dona Dagmar, foi uma pessoa também muito presente no município, que faleceu, então a gente tem que pedir em memória dela também. Às vezes a gente acaba aqui passando, né, e não faz esses lembretes, mas é muito bom a gente saber que a gente tem, né, todas essas pessoas no nosso pensamento. Obrigada a todos. E decisão. Neste momento, coloco em primeiro turno a matéria apresentada em substitutiva ao projeto de lei número 21, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Silvianópolis. A peça orçamentária é o instrumento da administração pública para as ações de governo no quadriênio 2026, 2027, 2028 e 2029, definindo as metas físicas e financeiras para os recursos necessários estabelecidos para cada lei orçamentária anual. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação de primeiro turno nominal ao substitutivo ao projeto de lei número 21. Nós vamos passar agora a votação dessa emenda, né, referente ao substitutivo ao projeto número 21. Algum vereador gostaria de se manifestar referente a esse projeto? Vamos passar às votações. Vereadora Ana Tereza Beraldo. Sim. Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo não constam. Expedientes da Câmara.
Requerimento número 41, para votação de turno único, a matéria do projeto de resolução número 11, que devolve bens ociosos, sendo uma CPU e monitor ao Poder Executivo Municipal, para serem revertidos aos órgãos e entidades do Poder Público Municipal. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação de turno único nominal ao requerimento número 41. Algum vereador gostaria de falar? Vamos passar, então, à votação do projeto de resolução número 41. Requerimento, perdão. Ana Tereza Beraldo. Sim. Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Agora coloco o projeto de resolução número 11, que autoriza a mesa diretora do Legislativo do município a proceder à entrega dos bens ociosos ou inservíveis da Câmara Municipal para desincorporação administrativa e baixa patrimonial, mediante transferência ao acervo da Prefeitura Municipal de Silvianópolis. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação de turno único nominal ao projeto de resolução número 11. Vamos passar agora à votação ao projeto de resolução número 11. Ana Tereza Beraldo. Sim. Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. A indicação número 37 dos vereadores Ana Tereza Beraldo, Degiane Domingues da Silva, Francisco de Assis Mendes e José Hélio de Brito Júnior, que solicita e sugere ao senhor prefeito que, junto à Justiça Eleitoral Regional, viabilize a disponibilização de um posto de atendimento para a emissão e regularização de títulos de eleitor no município de Silvianópolis. O pleito fundamenta-se no fato de que o município de Silvianópolis não dispõe de cartório eleitoral próprio. Diante disso, essa solicitação gera transtornos especialmente aos cidadãos em situação de maior vulnerabilidade, que enfrentam obstáculos logísticos e financeiros para o deslocamento até o município vizinho, a fim de realizar procedimentos simples e essenciais, como emissão, transferência e regularização de título eleitoral. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Indicação número 37, votação de turno único simbólica. Nós vamos fazer a votação simbólica, mas algum vereador gostaria de se manifestar sobre o projeto? Sobre a indicação. A indicação? Então, essa é uma indicação ao senhor prefeito para ver se tem, como foi dito aqui, a possibilidade. Porque várias pessoas nos procuraram pedindo por isso. Porque para se locomover até Pouso Alegre, ou seja, Santa Rita, às vezes gasta um dia. E tendo aqui na cidade, né, seria mais fácil para todos. Então, é uma indicação bem simples, que, se possível, gostaríamos de ser atendidos. Obrigada. Obrigada, vereadora Ana.
Algum outro vereador gostaria de se manifestar? Não? E só uma pergunta, essa indicação que vocês estão solicitando é para que tenha definitivo o posto ou só um determinado momento? Definitivo. Ah, para que tivesse esse posto aqui definitivo. Definitivo. Entendi. Tá certo. Podemos passar a votação simbólica? Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Colocamos para apreciação a ata de número 36 da reunião ordinária de 2025. Trigésima sexta reunião ordinária do ano de 2025. Ao terceiro dia do mês de novembro do ano de 2025, às 18 horas e 27 minutos, sob a proteção de Deus e mediante quórum regimental, o vereador vice-presidente José L. de Brito Júnior assume a presidência interinamente e declara aberta a sessão. Presentes os senhores vereadores Ana Tereza Beraldo, Degiane Domingues da Silva, Francisco de Assis Mendes, Giovana de Paiva, João Guilherme Carvalho da Silva, José L. de Brito Júnior, José Renato da Silva, Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Ausente, por justificativa, a vereadora Regiane Rosângela Marques. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente interino pediu ao secretário para fazer a leitura das matérias destinadas ao expediente. Do Executivo, não constam. Do Legislativo, requerimento número 39, que requer informações ao Poder Executivo, com cópia à Secretaria Municipal de Saúde, sobre a demanda reprimida de exames, cirurgias e demais procedimentos protocolados na Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento número 40, que requer informações ao Poder Executivo sobre a substituição das lâmpadas de vapor de sódio e de vapor de mercúrio por lâmpadas de LED na iluminação pública municipal. Ata da 35ª reunião ordinária de 2025. Expediente da sociedade e das esferas de governo, não constam. Dando prosseguimento, o senhor presidente da reunião passa a palavra ao secretário para a leitura das matérias destinadas à ordem do dia. Votação de turno único nominal ao requerimento número 39, colocado em votação e aprovado por 7 votos favoráveis. Votação de turno único nominal ao requerimento número 40, colocado em votação e aprovado por 7 votos favoráveis. Votação simbólica da ata da 35ª reunião ordinária, colocada em votação e aprovada por 7 votos favoráveis. Informações da Câmara Municipal. Ofício número 96, respondendo ao ofício número 268 do Poder Executivo, expondo e solicitando reconsideração quanto à nomeação da pessoa indicada desta Casa para compor o Conselho nos termos da Lei 1088, Conselho dos Direitos Animais, por não se tratar de vício formal de inconstitucionalidade. Ofício número 97, que encaminha a indicação número 36, de lavra do vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos, do plenário da Câmara Municipal, ao senhor prefeito municipal. Ofício número 98, em atendimento ao requerimento número 36, dos vereadores da Câmara, aprovado em plenário, requerendo informações e esclarecimento a respeito da fraude ocorrida na tesouraria da Prefeitura Municipal. Ofício número 99, em atendimento ao requerimento número 36 dos vereadores da Câmara, aprovado em plenário, requerendo informações e esclarecimento a respeito das prestações de contas das subvenções sociais do exercício 2024 e as que já foram prestadas no exercício 2025. Ofício número 100, em atendimento ao requerimento número 38 do vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos, aprovado em plenário, requerendo informações ao Poder Executivo a respeito da falta de medicamentos e a previsão de reposição, e requerendo a listagem dos medicamentos disponíveis. Ofício número 32 do setor de atendimento ao cidadão e instituições, encaminhado à Associação Mineira de Municípios, comunicando sobre a retirada das carteiras de identificação. Ofício número 35 do setor de contabilidade da Câmara ao Poder Executivo, comunicando sobre a devolução de numerário referente ao desconto de empréstimo consignado de servidora cedida. Portaria número 21, que dispõe sobre o ponto facultativo no dia 28 de outubro de 2025, no âmbito da Câmara Municipal de Silvianópolis, Minas Gerais.
Ofício número 33, do setor de contabilidade ao Poder Executivo, informando sobre as obrigações da servidora em exercício no banheiro público. Ofício número 34, do Departamento Contábil à empresa Sigma, solicitando a reabertura da folha de pagamento de outubro de 2025. Informações do Poder Executivo Municipal. Ofício número 280, que responde o ofício número 1 de 2025, informando a relação de professores aposentados vinculados ao município de Silvanópolis. Informações da Sociedade das Esferas de Governo. Ofício número 106, da Câmara Municipal de Inconfidentes, encaminhando o convite para a inauguração do Ponto de Atendimento Virtual, o PAV. Da Igreja Quadrangular, convite para o 34º aniversário do Ministério Quadrangular de Silvanópolis. Tribuna aos vereadores. Aberta a palavra aos vereadores, assumiu a palavra o vereador João Guilherme Carvalho da Silva, encontrando-se registrado por vídeo pelo Facebook oficial da Câmara de Silvanópolis, nesta data, a qual segue o diálogo e informativos dos vereadores. Despacho de publicidade, inclusive pela gravação e transmissão da reunião via Facebook. Presidente, nada mais havendo, a senhora presidente declarou por encerrada, o senhor presidente declarou por encerrada a sessão, determinando a lavratura dessa ata, que lida e achada conforme, segue assinada pela mesa diretora e demais edis. Obrigado, vereador João Guilherme, pela leitura. Aquele que é favorável à aprovação da ata permaneça como se encontra, ou se manifeste em contrário para adequações ou rejeição. Aprovado por unanimidade. Nenhum rejeitado. Fica encerrado aqui a ordem do dia. Informo que os expedientes foram repassados aos vereadores e publicados nos termos regimentais. Informações da Câmara Municipal. Ofício número 101, ao Poder Executivo, que reitera a requisição de informações pelo ofício número 73, concernente às férias-prêmio dos servidores municipais, e ofício número 77, referente à conclusão das obras da Avenida Leonides Borges de Oliveira, no município, os quais não foram respondidos até a presente data. Ofício número 102, ao Poder Executivo, em atendimento ao requerimento número 39, aprovado, requer informações sobre a demanda reprimida de exames, cirurgias e demais procedimentos protocolados na Secretaria Municipal de Saúde. Ofício número 103, requerendo informações ao Poder Executivo sobre a substituição das lâmpadas de vapor de sódio e de vapor de mercúrio por lâmpadas de LED na iluminação pública municipal. Ato da Presidência número 3 de 2025, que altera os valores estabelecidos pelo Ato da Presidência número 1 de 2025 para transferência do 12º ao Poder Legislativo no ano de 2025, em observância ao Decreto número 65 do Poder Executivo e Lei 1079 de 2024, a Lei Orçamentária Anual. Ofício número 104, ao Poder Executivo, encaminhando o Ato da Presidência número 3 de 2025, anteriormente mencionado. Do Executivo Municipal. Não consta. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo. Para registro do Cislagos, convite para participar da solenidade de entrega dos ônibus do programa Transporta SUS, realizado no dia 7 de novembro de 2025, sexta-feira passada. Para registro da Faculdade FESUL, para participar da palestra Advocacia Contemporânea. Da Câmara de Ouro Fino, o ofício número 348, agradecimento pelo convite para a palestra Câmara Forte, a base do desenvolvimento municipal. Agora nós vamos passar ao uso da tribuna. Vamos iniciar pela vereadora Degiane Domingues da Silva. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite àqueles que estão nos assistindo também. Eu gostaria de agradecer ao prefeito sobre a festa que foi realizada ontem, a todos aqueles envolvidos, a festa de carro de boi, que tem pessoas que gostam demais dessa festa, espera todo ano que tenha, né? Graças a Deus o Lúcio está atendendo o pedido das pessoas. Foi uma festa muito bonita, eu tive lá desde manhãzinha, porque também eu trabalhei ontem, mas eu gostaria de agradecer todas as pessoas que foram envolvidas. A comida estava maravilhosa, as pessoas que fizeram aquele almoço, nossa, estava divino. Então, esse é o agradecimento. Tá bom? Obrigada. Obrigado, vereadora Degiane. Vamos passar agora a palavra
A vereadora Giovana. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a conferência de sexta-feira, no qual a gente esteve presente, que foi a Conferência Intermunicipal e Temática do Desenvolvimento Rural e Sustentável, Solidário do Sul de Minas. Foi muito rico essa conferência no município de Poço Fundo, onde fomos muito bem acolhidos. Acho que a gente trouxe muito conhecimento, bastante coisa nova para estar implantando aqui no nosso município. Foi muito rico, foram discutidos 5 eixos, foi disponibilizado os alunos do 2º ano para que fossem também nesse evento do Magalhães Carneiro. Fiquei muito orgulhosa dos nossos jovens, das propostas que esses jovens proporam para a zona rural, que falaram das suas demandas, as suas dificuldades, né? Mediante a isso, aprendi um pouco sobre o plano também, que é o PNCF, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário. A gente pôde aprender bastante coisa sobre também, então foi muito rico, agradeço. E no sábado eu tive na conferência também municipal da causa animal, que foi a primeira conferência também em Pouso Alegre, onde a gente voltou com bastante conhecimento, bastante coisa para estar implantando aqui no município de Silvanópolis. Foi muito prazeroso as palestras, tudo que a gente trouxe de conhecimento, a gente trocou bastante informações, foi muito rico. E agora o terceiro ponto, eu gostaria de agradecer também à Igreja Quadrangular pelos seus 34 anos que eu estive lá, fui muito bem acolhida na igreja no sábado por eles. Quero agradecer ao pastor Juvenil, que acolheu muito bem, que a gente ore pela saúde dele também nesse momento. Então, foi muito bonito lá o acolhimento, gente. E agora, falando um outro ponto, é sobre o desfile que teve, que foi muito maravilhoso, conforme a vereadora Degiane falou. Provavelmente que as pessoas esperam mesmo o ano todo. Tem um grupo muito grande que tem essa tradição, mas eu, como vereador, como na condição de fiscalizadora, houve muitas reclamações, né, começando pelo sábado, onde tinha muitos jovens no parque de exposição, querendo continuar suas festividades. A polícia, 8h15, parou aquele som, com aquele monte de jovens. Então, a gente precisa entender que os nossos jovens estão carentes. Eu já fui jovem, já tive antes dos meus 20 anos, né? Então, a gente quer festa, a gente quer realmente curtir. Então, houve muita reclamação com essa parada cedo desse som. Aquele monte de gente aglomerada na rua, que, claro, eles queriam curtir. Aí, no domingo, teve mais reclamações novamente por parte da polícia. Muitos munícipes vieram até mim, pessoas de fora também vieram reclamar pela abordagem dos carros, querendo multar. Em frente à minha sogra mesmo, tinha uma família que estava com uma caixinha de som pequena, que nem eu, que estava do outro lado da rua, estava ouvindo. Eles também pediram para que eles desligassem esse som também. Depois houve outras abordagens, no qual os munícipes reclamaram pela falta de preparo com o spray de pimenta, que parece que foi jogado lá mediante a população, onde algumas pessoas se sentiram prejudicadas por essa ação também, né, que ocorreu lá. Deixa eu ver se eu falei tudo. Sim. Então, a gente precisa ter uma atenção maior em relação a isso. Outra coisa também é a chegada desses boi também. Tinha muita gente reclamando que não tinha onde fazer o desembarque desses gado, que não tinha uma pessoa ali na frente direcionando essas pessoas que estão vindo de fora, que estão vindo de outro município. Então, eles ficaram perdidos. Tinha caminhoneiros que estavam querendo desembarcar os gados no passeio, porque outras pessoas pararam na onde era o desembarque atrás do pole. Então, tem que ter uma organização maior em relação a isso, para que essas pessoas não parem, ou que até mesmo multe, porque as pessoas vêm de fora, então não tinha onde. Ficou aquele transtorno na rua ali, muito carro para todo lado, e esses caminhões querendo fazer o desembarque, e não tinha como eles fazerem o desembarque, né, porque eles não achavam o local e não tinha quem mesmo orientasse eles para onde deveria ser esse desembarque. Então, dá uma atentada a isso também, né. E outro ponto, gente, muito importante também, é a questão dos animais. A Secretaria Ambiental deveria dar uma olhada maior para isso, para ter um olhar, ter uma regulamentação, para que leve esses animais para casa, porque estão desde cedo lá. Tinha um cavalo que ficou na rua desde as 11 até quase 10 horas da noite, ele ainda se encontrava lá fechado atrás lá.
Então, acho que tem que se atentar a isso também, ter uma regulamentação para que esses animais não fiquem o dia todo, porque eles têm que ter o cuidado de bem-estar deles, porque eles sentem fome, sentem frio, então as pessoas querem curtir, acabam bebendo um pouco demais, acabam ficando até tarde. Então, tem que se atentar a uma regulamentação melhor em relação a isso, né, para que não ocorra isso novamente. E é isso a minha fala hoje. A gente tem que estar lutando pelo bem-estar de tudo, mas essas reclamações dos jovens têm sido muito grandes, eles ficaram muito tristes mesmo com essas ações, com esse modo que tem sido abordado, com esse modo. Acho que um dia de festa, um final de semana de festa, a gente não tem que ficar multando o tempo inteiro, porque já não tem alguma coisa no município. Então, quando tem, eu acho que tem que ter uma atenção maior, porque já foi transferido para o Poli, né, onde houve muita reclamação dos comerciantes da pracinha, para o parque de exposição, desculpa, onde houve muita reclamação também por parte dos comerciantes, que também foram prejudicados. Porque a vida inteira tem o desfile de carro de boi, mas o show é feito ali na praça, o show é feito ali, para que esses comerciantes que também não tenham tanta renda, porque entre uma renda para eles também estão aguardando essa festa o ano inteiro. Né? Então, faz tudo lá, localiza tudo lá, acaba prejudicando o comércio local, acaba prejudicando os nossos comerciantes, que estão ali esperando para ganhar o seu dinheiro, né? Então, temos que ter uma revisão melhor dos pontos que deram errado. Não estou aqui para criticar, não, porque é um evento bacana, é um evento que eu sei que tem um grupo enorme de pessoas que gostam do evento, mas tem que se atentar a essas falhinhas, para que o ano que vem faça com menos falha. É só isso mesmo. Obrigada. Obrigada, vereadora Giovana. Vamos passar agora a palavra ao vereador João Guilherme. Boa noite a todos, a quem nos acompanha pelas redes sociais e aos meus colegas aqui presentes. Boa noite. Então, a minha fala vem ao encontro de muitas das coisas que a vereadora Giovana já falou, já tratou. Não vou chover no molhado, só vou demonstrar aqui que eu fui contemplado pela fala dela, porque eu acho que em qualquer evento, em qualquer circunstância, lógico, a gente vai ver aquilo que a gente quer ver, né? Se a gente se dispuser a ver, a identificar o que de fato poderia ser melhor, a gente vai encontrar pontos de melhoria e pontos de aperfeiçoamento, sim. E o evento de ontem deixou isso bem claro para nós. Eu considerei um sucesso pela dificuldade de se realizar, pela dificuldade de se fazer um evento como esse, a complexidade de se trazer um rebanho tão grande de outras cidades, né, de fazer o transporte animal, de fazer com que tudo aconteça em segurança, só que alguns pontos precisam ser aperfeiçoados, precisam ser pensados. Eu acho que a gente aqui, como representante da comunidade, como representante do poder público no poder legislativo, a gente tem o poder de indicar, de apresentar pontos de aperfeiçoamento para a prefeitura. E vai começar quem estava presente, quem viu o momento do transporte dos animais, né, em que os animais foram levados tocados lá do parque até lá embaixo, no pasto onde eles ficaram, vai começar por ali. Eu acho que são pontos que a gente precisa rever para os próximos anos, a gente tentar pelo menos mitigar esses problemas, reduzir os danos causados. E eu não estou falando de sujeira das ruas, tem gente que vai falar, mas isso aqui a rua ficou suja. Gente, isso aí faz parte porque já é algo tradicional, característico do próprio evento. Não tem como a gente impedir que os animais defequem nas ruas. Então, assim, é até irrazoável, é ilógico eu vir aqui reclamar alguma coisa relativa à sujeira, ao mau cheiro, ou qualquer coisa desse sentido. Até porque eu sou criado na roça, então, para mim, isso daí não tem problema nenhum. E, para mim, também, no caso, que estava ali na cidade na hora, que os bois ficaram em frente de casa, joguei água na rua, rapidinho limpou, então, para mim, assim, foi extremamente tranquilo. Mas, o que eu quero falar em relação aos bens, né, aos carros, principalmente, que estavam estacionados ali nas ruas, que foram levados, que os animais foram tocados. Eu não sei se foi feito um comunicado, se foi feito um aviso formal às pessoas que estavam com seus carros estacionados, mas eu soube de 2 pessoas que reclamaram, que vieram me falar que o seu carro foi atingido por bois que estavam passando lá. Então, os bois foram tocados em rebanho, né? O rebanho foi conduzido pela rua da cidade, levado, tocado pelos cavaleiros e tudo, mas a gente precisa pensar se isso é a maneira correta de se fazer e se isso não está provocando também qualquer tipo de transtorno do ponto de vista material para as pessoas, porque gera um estresse, uma dor de cabeça, um dano material à população, à comunidade, que às vezes seria evitável, que poderia ser mais bem planejado,
para já o boi ser transportado para o local onde ele de fato vai ficar, vai passar a noite. Foi o caso dos bois que foram transportados no sábado. Mas esse é o ponto que eu acho que precisa iniciar o debate para a gente fazer com que o evento de ontem, da próxima vez, seja mais bem sucedido do que foi. O segundo ponto de atenção é o ponto que a vereadora Giovana já destacou e que eu venho para frisar, para reforçar, que é o fato de não ter também uma equipe de segurança. Só o policiamento da polícia militar é insuficiente. Nós estamos falando de uma festa aberta, em que as pessoas, em maior parte, estão alcoolizadas, as pessoas tiveram acesso livre ao consumo de bebidas alcoólicas, e as pessoas, à medida que foi evoluindo, que a festa foi passando, que as horas foram passando, as pessoas foram, sim, perdendo noção de limite, reflexo e tudo, e isso provocou um medo por parte das pessoas em geral que estavam ali para curtir a festa, estavam ali para aproveitar a festa, sem necessariamente fazer o uso de bebida alcoólica. E eu acho que isso só pode ser minimizado a partir de um sistema de segurança mais eficiente, um sistema de segurança mais proficiente, que cause para as pessoas que estão ali para curtir a festa uma sensação de bem-estar, de segurança. Então, longe de mim de querer reclamar, de querer apontar defeitos, de querer apontar os erros que eu acho que estão errados, as coisas que eu acho que estão erradas, mas são coisas que são adotadas em outras festividades do município. Então, já tem processos que são feitos, que são instaurados aí, para colocar policiamento e segurança, reforço no policiamento e segurança nos Sabores Saberes, na Festa do Rosário. Essa festa é tão importante quanto essas outras festas. Ela acontece no bairro do Morro, mas não é porque acontece no bairro do Morro que a gente não vai ter um sistema de segurança eficiente, né? Então, eu penso que até mesmo o fato de estar os bois no meio das pessoas, o fato de ter realizado a festa no parque, para mim, não é um problema, desde que houvesse um espaço destinado exclusivamente aos bois, para não ficar aquele negócio todo mundo no meio de tudo, porque os bois ficaram no meio das pessoas no meio dos bois, e é lógico, é responsabilidade dos pais, é responsabilidade das famílias cuidar dos pequenos, cuidar das crianças, cuidar dos menores que estão ali. Só que em algum momento pode acontecer um acidente. Graças a Deus que não aconteceu nada. Graças a Deus que não aconteceu nada de muito grave, que eu não soube, pelo menos, de nada que tenha acontecido que provocou ferimento ou dano em qualquer pessoa. Só que a gente não pode dar sorte pro azar, né? A gente não pode achar que só porque não aconteceu nada nunca vai acontecer. E nós estamos lidando com animais, né, gente? Então, assim, é um outro ponto de atenção. Nós estamos lidando com animais, eles são seres sencientes, como a gente escutou lá, Giovana, na conferência. Então, o ponto que ela levantou aqui de destaque sobre o bem-estar animal, sobre o cuidado com os animais, é muito relevante. E eu não estou falando aqui do ponto de vista de cuidador animal, que estou falando que é maus tratos, muito pelo contrário. Eu acho que os animais lá recebem cuidados melhores do que muitas pessoas até. Tem animais lá que são muitíssimo bem cuidados. A gente vê até pela própria estrutura do animal, são animais sadios, são animais saudáveis, animais com um ótimo cuidado, foram transportados, a gente vê transportados em boas condições de segurança, né? Só que o ponto é o seguinte, os animais são colocados num ambiente que não é um ambiente que eles estão acostumados, mesmo sendo bois de sela, mesmo sendo bois de carro e tudo, é som que fica aqui, é carro que fica aqui, e aí no meio disso sai uma briga, sai uma confusão, os animais podem sofrer alguma coisa ali e investir contra alguém, investir até contra os outros. Então, assim, o ponto da segurança, a meu ver, é o mais deficiente, é o que precisa de mais atenção. E para fazer isso bem feito, como foi feito em outras vezes, eu estou falando isso comparando inclusive com edições passadas, em que foi feita a estrutura, o palco lá na praça, próximo da Praça Agostinho Raimundo Gouveia, a Praça do Morro. Foi feita uma estrutura de palco, tinha aquele gradil por onde as pessoas tinham que passar. Os bois, enquanto eles estavam sendo apresentados, os carreiros, enquanto estavam sendo apresentados, os carreiros ficavam com exclusividade naquela faixa que ficou reservada na rua. Então, eu acho que tudo isso é para promover segurança e de uma forma que a gente consiga olhar também para os melhores exemplos, para as melhores práticas que são feitas aqui na região. Eu já fui em encontro de carreiros em Ipuiuna, já fui em encontro de carreiros em Congonhal. Tem um momento em que a parte em que os bois vão passar e os carreiros
fica isolada. O público que vai assistir, que vai prestigiar, fica para trás do gradil. O pessoal não tem acesso livre, não tem acesso franco a qualquer animal que está sendo mostrado ali, justamente por questão de segurança. Então, é um ponto que realmente precisa de atenção. A gente precisa de atenção e não é, mais uma vez eu falo, não é porque não aconteceu nada que a gente vai relativizar, que a gente vai negligenciar esses pontos de atenção. E o fato de ser realizado no parque não impede que se faça uma festa organizada. Como a vereadora Giovana falou, o fato do desembarque dos animais, tudo isso precisa ser muito bem estabelecido para que quem chegou para desembarcar, está com o caminhão cheio, consiga desembarcar com tranquilidade e que quem já desembarcou tem um local para poder estacionar o caminhão. Ou se o caminhão já desembarcou e vai embora e depois vai voltar para buscar, que ele tem uma rota de saída, uma rota de acesso. Eu acho que por mais que isso seja difícil de ser pensado, com planejamento e principalmente com escuta da comunidade, porque o que eu ouvi de reclamação também foi que a comissão não foi sequer procurada, que eles foram procurados no final, já no apagar das luzes, né? Na hora que o evento já estava totalmente desenhado, totalmente esboçado, foram falar com a comissão, foram procurar a comissão para fazer os comunicados oficiais, para pedir para eles repassarem os comunicados e os avisos. E eu acho que não é por aí. A gente só faz um evento com essa complexidade, dessa magnitude, ouvindo as pessoas que estão intimamente ligadas à causa. Tem pessoas ali que são carreiros da vida inteira. Tem um monte de gente ali que mexe, que trabalha com isso a vida toda. Então, como que você não faz a escuta? Como que você não coloca essas pessoas como protagonistas do debate? É inadmissível. No meu ponto de vista, a Secretaria de Cultura errou, e errou principalmente por não ter incluído isso no calendário cultural do município, porque foi uma pauta que eu fui conversar com a secretária no início do ano, e aí a secretária pode falar o que ela quiser depois, ela com certeza vai falar o contrário para outras pessoas, né? Que ela já tem esse hábito de fazer isso, mas ela tem um hábito de levar para as outras pessoas falando que o vereador João Guilherme não fez, não é bem assim, não é bem assim, não é assado. Então, estou falando aqui na tribuna para ficar registrado. Quando eu fui lá na secretaria para conversar, para pedir que fosse incluído no calendário cultural, quando saiu, foi feita a divulgação do calendário cultural do município, no início do ano, sobre os eventos do início do ano até o meio do ano. Então, foi até julho que foi divulgado. Foi quando foi divulgado que seriam feitas as atividades, inclusive aquela atividade que foi realizada aqui na Câmara, que a Câmara recebeu com muito orgulho, com muito prestígio, né? Que foi aquele recital de inverno. Então, foi divulgado até o recital de inverno e do meio do ano para frente, segundo palavras dela, seriam divulgados a partir de agosto. Então, de agosto para frente vai divulgar os sabores, vai divulgar tudo. Só que isso precisa ser colocado num plano municipal de cultura, até mesmo para que as pessoas ao redor se programem. Não é fazer simplesmente falar, não, nós estamos fazendo muito de fazer. Não é muito, gente. É você pegar um recorte da população significativo, que a nossa população é essencialmente rural, é você pegar um recorte significativo da população, de pessoas que dedicaram sua vida inteira para essa prática cultural, e reconhecer e incluí-las no plano municipal de cultura. Não é só jazz que é cultura, não é só a banda municipal que é cultura, e aqui eu não estou falando sobre críticas para a Secretaria de Cultura, para que a Secretaria de Cultura ache que eu estou aqui polemizando o assunto. É para que eles revejam as posturas e revejam, inclusive, o senso de prioridade. Porque nós estamos trabalhando aqui com prioridades para o ano inteiro, para o ano legislativo, para o ano do Executivo inteiro. Então, agora já na LOA, que a gente está apreciando aqui, que a Prefeitura mandou, poderia colocar já uma previsão no calendário e estipular mais ou menos o que é que vai ser gasto. Não precisa precisar nada não, mas coloca pelo menos o que é que vai ser feito, que forma que vai ser feito, que forma que pretende se fazer. E então a minha crítica vai da mesma forma que foi o meu elogio, o meu reconhecimento do trabalho bem feito que foi realizado no Sabores e Saberes. Então eu tenho maturidade e lucidez suficiente para reconhecer o que foi bom. Assim como eu fiz aqui, eu tomei tempo da tribuna também, muito tempo, inclusive, para reconhecer que estava organizado, que estava limpo, que estava bonito, que estava muito bem representado todos os grupos da sociedade. Então, hoje eu estou tomando tempo para fazer as críticas que são construtivas e que são necessárias para que a gente reveja isso nos próximos anos, para que a gente faça uma coisa mais ordeira, mais organizada, que reflita a realidade das pessoas, que traga as pessoas envolvidas para dentro do debate, que envolva a comunidade em algo que ela se sente pertencente e com direito, com razão,
porque, como eu já disse, tem pessoas que dedicam a vida inteira a isso, então elas sabem muito melhor do que fazer, como fazer. E se o objetivo da prefeitura da Secretaria de Cultura também, era desconcentrar o movimento ali da UBS, como eu ouvi falar, né? Eu ouvi na boca miúda, não sei se é verdade, não conversei com o prefeito a respeito disso, não vou colocar palavras na boca dele nem da secretária, mas eu ouvi da boca das pessoas mesmo, que quando foram questionados sobre o fato de não ter estrutura de palco, de não ter nada voltado para a pracinha do morro em si, o que já é tradicional, que foi falado que é porque estava afogando muito, estava pressionando muito o movimento ali contra a UBS. E quem participou ontem, quem viu que não mudou absolutamente nada, porque o povo ficou ali. O povo ficou ali por quê? Porque é ali que está o comércio, gente, é ali que as pessoas consomem. Então, o que a vereadora Giovana falou, eu reafirmo aqui, que foi um despreparo, um descaso também em relação a essa estrutura lá na Praça do Morro, porque é uma oportunidade que os comerciantes esperam o ano inteiro, é uma das únicas festividades, uma das únicas festas que contempla e prestigia o bairro do Morro. E aí isso precisa ser destacado também, isso também precisa ser dito, porque Carnaval é no Tanque, Festa do Rosário é no centro e os Sabores Saberes é no centro. Então a única festividade que ficou no bairro do Morro é o Encontro de Carreiros, já tradicionalmente falando. E nós estamos falando aqui, não é de um bairro afastado não, nós estamos falando do bairro mais populoso da cidade. Então, o que eu queria deixar claro aqui, e para que toda a população tenha acesso ao meu discurso, à minha fala aqui, para que não fique depois, a secretária falou isso, a secretária falou aquilo, porque eu sei e chega até mim, do mesmo jeito que as pessoas têm confiança de falar alguma coisa para a secretária, do que eu falei, né? E as pessoas têm confiança em mim também de falar o que a secretária falou. Então, eu quero deixar claro isso também. Mas, da mesma forma que é dada atenção e é dada prioridade aos outros eventos, eu gostaria que fosse dada prioridade a esse evento também, que é o Encontro de Carreiros. E, embora não tenham sido feitos esforços necessários para reconhecer como patrimônio municipal, é sim patrimônio, porque patrimônio é o que representa a vontade das pessoas, é o que traduz aquilo que é sentimento das pessoas, traduz aquilo que as pessoas têm por cultura, tem por tradição e tem por costume. E isso daí ninguém vai mudar. Pode ser a gestão que for, pode gostar ou não gostar. Fica livre, né, para qualquer um que goste, que não goste. Mas que as pessoas de Silvianópolis, em maioria, em grande parte pelo menos, não posso falar pela maioria, mas em grande parte gostam, isso eu posso falar com segurança, porque a gente viu o movimento ontem. Um evento que tinha apenas uma atração lá no parque, uma atração muito boa, por sinal, que eu ouvi falar, não estava lá na hora da apresentação, mas ouvi falar que eles são muito bons, eles já se apresentaram também na exposição, né, do que teve em julho, mas eu acho que é relevantíssimo, é importantíssimo que a gente faça menção, que a gente faça destaque às pessoas que estão ali o ano inteiro trabalhando, um comércio forte, pujante, que tem lá no bairro do Morro, e que ficou completamente desprestigiado e descoberto por conta da falta de preparação da Secretaria de Cultura e Prefeitura Municipal. Então, sobre esse evento, o que eu queria destacar é isso, com foco principalmente na segurança das pessoas que vêm nos visitar, porque a gente não pode e não precisa esperar acidente acontecer para poder tomar atitude e providências. Outra coisa que eu gostaria de falar, que eu vou fazer uma indicação a respeito disso, são duas indicações que eu vou fazer a respeito, mas a primeira é sobre o acesso ao bairro Água Limpa, ao bairro Água Limpa de Cima, ali indo por Turvolândia. Eu até já comentei com o vereador Luiz Fernando, conversei com ele também, sobre uma demanda que está sendo muito recorrente para mim. Meus pais são moradores do bairro, eu morei também durante muito tempo ali no bairro, frequento diretamente. Então, quer dizer, as pessoas me procuram para falar sobre o perigo que está ali para acessar o bairro, principalmente por não ter uma área de acostamento. É um local que está tendo um certo fluxo, né, desde que foram feitas alguns investimentos ali no bairro, né, em algumas propriedades do bairro. São caminhões, são produção agrícola que passa por ali. Então, tem bastante gente passando por ali, utilizando aquela estrada, o acesso de Turvolândia, para poder sair no asfalto de São João da Mata. Então, uma estrada que tem ganhado bastante movimentação de veículos. E quem vem, né, quem vai no sentido de Silvianópolis a Turvolândia, não tem uma área de acostamento para poder entrar e esperar para ver se o movimento, se não está vindo um carro no sentido contrário, para poder fazer a conversão e entrar ali na estrada.
E isso tem causado uma insegurança, um medo na população que faz uso daquela estrada regularmente, porque deixa as pessoas completamente vulneráveis e suscetíveis a um acidente. Tanto o acidente frontal, lateral, quanto traseiro. Porque, às vezes, a pessoa está vindo, desacelera, ali é uma área que dá acesso a uma reta, só que antes disso tem uma curva. Então, impede a visibilidade das pessoas, dos motoristas, e faz com que as pessoas fiquem suscetíveis e vulneráveis. Então, pensando nisso, a prefeitura já foi instada em outros momentos, já foi procurada na gestão passada, já fiz esse pedido formalmente ao Homero, mas como não foi cumprido, agora cabe fazer esse pedido ao Lúcio, reafirmar esse pedido ao Lúcio para fazer essa área de acostamento e permitir que as pessoas tenham acesso mais seguro ali à estrada do bairro Água Limpa de Cima. E não estou pedindo porque meus pais são residentes lá, não. Até porque a gente usa muito mais a estrada aqui da Água Limpa, que vai dar acesso ali pelo então lixão, né, que é o acesso da reciclagem, do que propriamente esse acesso. Mas eu acho que eu não estou aqui também para representar só meu bairro, né, eu estou aqui para representar todo mundo que me procura. Então, acho que cabe sim uma indicação para que, junto ao DR, a prefeitura providencie essa área de acostamento. E o outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, de deixar registrado também, para evitar que no futuro alguém, né, fale alguma coisa em contrário nesse sentido, é sobre a iluminação no trevo do Congonhalzinho. Eu quero fazer uma indicação disso no orçamento impositivo, fazer a reserva do orçamento para que seja instalado poste lá de iluminação. Na semana passada, quando a gente foi a São João da Mata, o vereador Luiz Fernando e eu fomos a São João da Mata para participar de uma homenagem que foi concedida a um voluntário lá de São João da Mata, um amigo daqui de Silvanópolis, uma pessoa muito querida, muito estimada em São João da Mata, servidor público que dedicou uma boa parte da sua atuação profissional a trabalho voluntário, e dessa vez foi lá na Amazônia. Depois o vereador Luiz pode falar melhor a respeito. E o vereador Luiz foi convidado, me convidou para ir, eu aceitei o convite. Na hora de voltar, eu mostrei para ele, então ele é testemunha do que aconteceu. A gente não consegue ter visibilidade nenhuma para poder acessar o trevo. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, eu já falei mais de uma vez, eu tenho certeza, mas a gente não tem visibilidade nenhuma. Você simplesmente precisa chegar no acostamento, né, e embicar o carro, colocar o carro ali para procurar onde que é a entrada, porque senão corre o risco de você entrar na contramão, no lugar que é de sair, não de entrar, corre o risco de você acertar o canteiro, porque dependendo do que você vai fazer ali, você só tem visão na hora que o carro está embicado. Então, quer dizer, é uma estrada muito movimentada. É uma estrada que a gente está falando aqui, que é a rodovia principal que liga Pouso Alegre a Alfenas. E em todos os trevos de todas as cidades tem uma certa visibilidade. Todas as cidades, sem exceção. Se a gente for pegar desde Pouso Alegre, o trevo de Espírito Santo Dourado está mais longe do que Silvanópolis do trevo, e tem uma iluminação lá de qualidade, uma iluminação boa, que inclusive foi colocada pela Prefeitura de Espírito Santo Dourado. Eu tive essa informação pelo próprio ex-prefeito Adalto, que hoje é chefe de gabinete da prefeita Kika. Foi a própria Prefeitura de Espírito Santo Dourado que custeou a instalação dos postes de iluminação. E aí, em Silvanópolis não tem, em São João da Mata, a cidade no entorno da rodovia, então fica ligeiramente mais fácil, só que tem os postes ali que iluminam a entrada, né, o acesso. Em Poço Fundo tem, em Machado tem também. Então, quer dizer, o que é que está faltando? O que está faltando para nós termos também? Por que a gente aqui tem que esperar acontecer alguma coisa para tomar uma providência de colocar 2 postes? Eu não estou pedindo para iluminar o trecho inteiro, não estou pedindo para iluminar de Silvanópolis até lá, que são 6 quilômetros. Acho que o que a gente está pedindo aqui é tão pequeno e tão irrisório, perto da segurança, perto da qualidade de bem-estar que vai trazer para a população, que a gente precisa olhar para isso com carinho. Então, por isso, eu estou solicitando para que seja incluído agora no orçamento impositivo, para obrigar a prefeitura, para forçar a prefeitura a fazer essa instalação desses postes, e para colocar isso de uma maneira que fique claro que a população junta está clamando, está pedindo por isso. Não é um pedido do vereador João Guilherme, nem dos moradores do bairro do Congonhalzinho e das pessoas que usam, não. É de todo mundo, é segurança para todo mundo. Iluminação, principalmente para quem vem do trecho ali que vai cruzar a rodovia. Quem vem do trecho ali de Alfenas a Pouso Alegre, que vai ter que cruzar a rodovia para acessar Silvanópolis. Então, é um pedido que eu faço, acho que não é algo
irrelevante ou insignificante, mas que vai mudar substancialmente a vida de quem usa ali e proteger, principalmente, a vida dessas pessoas. Então, cada vereador vai ter liberdade de fazer suas indicações. Eu quero deixar registrado aqui que a minha indicação vai ser nesse sentido. E na parte da saúde, nós, vereadores do bloco da maioria, concordamos de fazer essa indicação, essa destinação do recurso para os exames de imagem que estão represados, que estão reprimidos. Por isso que na semana passada nós fizemos essa solicitação para saber quais tipos de exame, quais exames que estão represados na secretaria, que a gente está com dificuldade de, às vezes, de custear, de fazer com que haja o credenciamento, né, para poder fazer o pagamento por recurso próprio. Então, esse recurso vai ser destinado por parte do bloco da maioria, e a gente gostaria muito que a prefeitura acatasse o quanto antes, porque não é esperar, não precisa esperar dezembro para cumprir, né? Acho que a gente pode fazer isso diluído em várias etapas no decorrer do ano, pode fazer isso em campanhas diferentes, em momentos diferentes, para desafogar o quanto antes, para fazer com que haja essa aquisição dos pacotes e a destinação para as pessoas que precisam e que esperam muito por isso. Então é isso, muito obrigado, desculpe ter cedido meu tempo. Obrigado, vereador João Guilherme. Vamos passar agora a palavra ao vereador José Renato. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer ao deputado Emidinho Madeira pelo programa Mais Produção, com parceria com a Emater e a Prefeitura Municipal, que enviou para Silvianópolis sementes de milho, beneficiando os pequenos produtores e a agricultura familiar. Mais uma vez também quero agradecer ao deputado Emidinho Madeira pelo programa Mais Genética, que tem melhorado muito a qualidade do rebanho do nosso município. Também quero agradecer aqui ao José Wagner, técnico zootecnista da raça Girolanda, que na semana passada esteve registrando os animais do programa Mais Genética no nosso município. O bom de tudo isto é saber que está dando resultado. O senhor Benedito Rogério foi intimado a levar 2 bezerras da sua propriedade para o Mega Leite em Belo Horizonte, no mês de junho do ano que vem, representando o município de Silvianópolis. Também não poderia deixar de agradecer o Márcio, o inseminador, que tem feito um trabalho muito importante. E agradeço a todos os envolvidos neste programa. Obrigado a todos. Obrigado, vereador José Renato. Passar a palavra agora ao vereador Luiz Fernando. Uma boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores, as colegas vereadoras, os servidores desta Casa de Leis e cumprimento a todos que nos acompanham através das redes sociais da Câmara. Ter vocês nos acompanhando é sempre motivo de muita alegria e de prestígio para nós. Quero começar a minha fala nessa tribuna fazendo um cumprimento à gestão municipal pela realização do 13º Encontro de Carreiro e Carro de Boi do nosso município, ocorrido na data de ontem, que foi muito bom, trouxe bastante visitantes para Silvianópolis, né? Então foi um momento importante de lazer, de sociabilização, de encontro para os nossos munícipes, para a população de Silvianópolis e também para a população da região, né? O encontro de carro de boi, ele é muito forte na nossa região do sul de Minas, e aqui em Silvianópolis também ele vem sendo fortalecido e atraindo mais pessoas, mais visitantes a cada ano. Então, na pessoa do prefeito, eu cumprimento a todos os funcionários, os servidores da prefeitura que tiveram envolvidos, né? A gente sabe que a cultura está à frente na realização, mas que envolve a Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde também envolve. Então, são diversos setores dentro da gestão, né? E ontem nós tivemos registrados, né, que registraram a sua presença, que fizeram o cadastro, 119 entre carros de boi e bois de sela, tá? 119. Foram 57 carros de boi e 62 boi de sela. E desse total de 119,
45 eram de Silvianópolis, entre bois de sela e carro de bois. Então, eu quero cumprimentar também a todos aqui do nosso município que fazem parte desse número, que mantém a tradição, que mantém essa cultura viva, e que é muito bonito demais a gente ver a tradição sendo mantida, né, sendo passada de gerações em gerações. E ver a quantidade também de jovens, de crianças que participam, que estavam lá nos carros de bois, nos bois de sela, e isso é motivo de muito orgulho, né? Ver que essa festa ela vai ter continuidade para gerações futuras. Então, quero fazer esse cumprimento e também recebi algumas reclamações, algumas sugestões, algumas colocações dos nossos munícipes que, quando eu tiver a oportunidade de conversar com o prefeito, né, eu tenho até uma reunião agendada com ele para essa semana, vou estar levando para ele essas demandas que eu ouvi da população. Entre elas, o que foi pautado aqui já pela colega Giovana, pelo colega João Guilherme, né, a questão da segurança, a questão também de não ter feito o show lá na pracinha, né, os comerciantes dali, é o momento que eles têm para poder ganhar um pouco mais, porque, como já foi dito pelo João, o carnaval é no tanque, Festa do Rosário, Sabores e Saberes é no centro. Então, a única festa que é realizada no morro é o encontro de carro de boi, né? Então, peço até para a gestão para que reavalie e para que, a partir do ano que vem, possa trazer de novo os shows, né, a concentração ali para a pracinha do morro novamente, né? E a questão também de ter encerrado muito cedo no sábado, desligou o som, não era 9 horas da noite ainda, então tinha um grande número de pessoas lá, e aí desligou tudo no parque, apagou as luzes, as pessoas foram para as ruas, né? Para as ruas, foi para a praça, para os bares, né? Então, quero levar essa indicação para o prefeito também, essas colocações, para que reavalie, né, essa parte da organização, para que possa estar melhorando a partir do próximo ano, dentre outras sugestões que eu também pretendo levar. Mas deixo aqui também os meus parabéns, os meus cumprimentos a todos que envolveram para a realização dessa festa, a todos os carreiros do nosso município e das cidades vizinhas que estiveram aqui abrilhantando ainda mais a nossa festa. Também quero fazer um agradecimento ao deputado Imidim Madeira, que destinou, através da Emater, essas sementes tão importantes que vai beneficiar os pequenos produtores rurais do nosso município, fortalecer a economia rural. Isso é importante, já falei aqui várias vezes, hoje em dia o nosso ouro ele está na zona rural, né? Tudo que é plantado, que é cultivado, que é produzido no campo, e se a zona rural não planta, a cidade não come, né? Então, agradeço muito ao Imidim Madeira e a toda a sua equipe. E quero também falar de outros 2 problemas que o nosso município vem passando. Primeiro, a má qualidade do serviço da operadora Vivo, principalmente na zona rural do nosso município, é uma coisa que eu tenho ouvido muito dos nossos munícipes, né? Quando há um mau tempo, quando há tempestade, ainda até justificável, né? Mas muitas vezes isso ocorre de cair o sinal sem nem estar chovendo, sem nem estar mau tempo aqui no nosso município, né? E principalmente os moradores dos bairros rurais em tornos mais próximos, onde pega o sinal da torre, têm reclamado que está muito ruim a qualidade. Então, já tive até conversando com o nosso assessor jurídico, vendo o que podemos fazer, o que pode ser feito para melhorar isso, para notificar essa empresa, qual a melhor forma de agir. E a segunda coisa é em relação à falta de energia que o bairro Vargem Grande sofreu nos últimos dias. Então, foi quase 2 dias e 2 noites sem energia em alguns pontos ali da Vargem Grande, né? Então, foi uma demanda que trouxeram até mim,
Fui apurar com alguns moradores lá do bairro e, de fato, eles me relataram que houve, sim, essa queda na energia e que demorou muito para voltar. Inclusive, teve produtor de leite que perdeu mais de 100 litros de leite, né, causando aí um prejuízo para essas pessoas. Então, nós temos, sim, que continuar cobrando a CEMIG a melhor qualidade na sua prestação de serviço e, né, que resolva o quanto antes esse problema da falta de energia que assola os nossos bairros rurais. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. Obrigada, vereador Luiz Fernando. Eu gostaria de pautar algumas informações, né, até que eu já tinha me inscrito também para falar na tribuna, e muitas delas, né, já vêm ao encontro ao que já foi falado aqui pela maioria. O evento ontem eu participei, tenho que elogiar, estava gostoso, estava bom, mas temos que deixar, é claro que algumas coisas podem ser mudadas, é sugestão, nós estamos aqui com este intuito, né, de repassar o que nós estamos ali vendo, porque às vezes quem está de fora acaba vendo coisas, né, de quem está dentro do círculo mesmo, né, na situação, pode até não estar, né, vendo no momento. Então, a questão aqui é para que melhore cada vez mais. Um dos pontos é essa questão da organização, que eu acho que é imprescindível para a situação. Nós estamos falando de um evento a qual tem animais que aparentemente são eles são ali treinados, né? Mas eles têm os instintos deles que são de selva mesmo, são ferozes, enfim. Até aconteceu uma situação com um tio meu, né, que estava próximo a mim, porque assim, eram pessoas, crianças, adultos, né, todos circulando no mesmo ambiente. Então, era todo mundo junto, misturado. Nós, na hora que nós estamos ali pela empolgação, nós não estamos vendo a periculosidade da situação. Mas até que um boi, que estava, né, um rapaz estava montado nele, ele estava um pouco bravo, eu não sei se ele é bravo mesmo, ou se ele ficou pela situação, porque muita gente, música, é som, naquele momento que estava o microfone falando, né, as pessoas falando no microfone, ele deu uma chifrada, né, com uma cabeçada e pegou nas costas do meu tio caiu. Na hora ele até achou que não machucou e tudo, mas ele está machucado em casa agora, então é uma situação a qual eu tenho para trazer, que ela é real, ela não é, né, ninguém me disse, ninguém contou, e assim, o animal estava por trás do meu tio, ele nem sabia que aquele animal estava passando por ali e aconteceu isso. Na hora, né, todo mundo ajudou a levantar, muitos deram muitas risadas, né, porque é muito engraçado, né, ver uma pessoa levando uma cabeçada, né, de um animal, mas se levantou ali, mas hoje ele está lá, deitado, né, porque está com dor. As costas dele ficou inchada e um pouco até escura, né, pelo que aconteceu. Então, assim, eu soube, esse daí já eu soube, né, eu não vi, que uma moça levou um coice de um animal, de um boi, e foi para o hospital, foi para Pouso Alegre. Não sei se isso procede ou não, mas enfim, se procede ou não, mas são riscos, né, iminentes. Então, o que acontece? Desde a hora que eu cheguei, a primeira coisa que eu já pensei, nossa, esse monte de gente, todo mundo junto com esses animais, que perigo, os animais vindo em cima, sabe? Então, acho que tinha que ter, sim, uma divisão. Essa divisão, né, pode acontecer para essa situação com aqueles gradios, né, para ter. Então, acho que isso é algo para se pensar das próximas vezes. Se nunca aconteceu nada, não significa que não possa acontecer. Então, a gente tem que se precaver. Essa questão da segurança, na hora, eu também senti muita falta, porque nós hoje, que estamos como vereadores, a primeira coisa que a gente vê é a questão da segurança, o que é que pode acontecer aqui. Policiais, na hora lá, eu não vi. Eu sei que a hora que eu estava indo embora, quase 5h30, mais ou menos, que eu vi um carro do policiamento chegar até lá. Depois, antes disso, eu não vi. Se estavam lá, eu não vi.
Mas é o quê? Um carro com 2 policiais. Eu acho que deveria ter pensado nisso na questão do policiamento, que é aquilo que eu estou dizendo. Não aconteceu nada, mas pode vir a acontecer. Então, é um evento que, não sei, no meu pensamento, uma das prioridades era essa questão da segurança. Isso daí também que eu posso dizer, porque eu vi, tinha um rapaz brigando com uma moça, chegou até a dar um safanão nela lá e tudo. Na hora você fica assim, sem saber, se envolve na situação ou será que vai ter alguém para você chamar para ir para ir junto com você para resolver aquilo? Talvez, se tenha segurança, coíbe esse tipo de coisa. Infelizmente, é uma festa onde as pessoas bebem, como todas as festas, então o perigo, ele está ali para poder acontecer qualquer coisa. Há uma outra situação que eu não sei, talvez, né, eu penso até que da próxima vez possa ser diferente. Eu vi que os animais, eles fizeram um percurso, né, saindo dali do parque de exposição e indo sentido que à esquerda, descendo, né, até chegar lá embaixo no tanque. Até muitas pessoas comentaram, mas esses animais estão ali para quê? Por que eles fizeram essa caminhada? Quem é que está ali para poder vê-los? Aí eu fiquei pensando, sim, eles poderiam ter ido lá, passado por cima, né, na praça do morro, ter descido, mas é assim, se fosse para eles passarem lá, não poderia ter aquela quantidade de carros, de caminhões que estavam ali, né? Então, acho que tem tudo isso daí também. A concentração de pessoas estava do lado de cima e não do lado de baixo. Eu não sei quem foram as pessoas que viram os animais passar lá embaixo, até porque eu não estava lá, eu estava dentro do parque de exposições. Se era para os animais fazer um desfile, vai ser um desfile para quem? Quem eram as pessoas que estavam nesse percurso, né, para ver esses animais? Eu não sei lá embaixo como que foi também, mas eu penso que, de repente, é pensar em algo, né, que esses animais vão para a parte de cima e que tenha, né, um corredor para que eles passem e para que as pessoas façam, né, os olhares para esses animais. Sem falar, uma outra situação aí também, foi reclamação dos carreiros, alguns deles eu conheço. Quando chegou no final, que fizeram essa volta, né, que eu não acompanhei até onde foi, quando eles voltaram, demorou muito tempo para todos os animais estarem de volta dentro do parque de exposição, para que os donos pudessem soltar esses animais. E eu até entendi, é porque eles estavam recebendo a premiação, mas era assim, para cada premiação levava 2, 5 minutos, mais ou menos, foto, entrevista e tudo mais. Sim, algo legal, bonito, mas os animais estavam ali sofrendo com toda essa situação. Os animais, os donos dos animais. Então, de repente, pensar numa narrativa que seja mais rápida até, né, pela situação, de repente de 2 em 2, ou de repente na hora da saída, para eles saírem, porque os animais já ficaram com certeza um grande tempo ali esperando, porque não tinha começado o evento. A hora que começa o evento, vão fazer o percurso. Faz o percurso, volta, não pode entrar. A hora que eles foram beber água, também não tinha água, aí teve que esperar o carro vir colocar água. Então, são coisas assim, a gente está vendo que o animal está ali, naquele sofrimento. Se talvez, eu não sei, tá? Estou falando isso, às vezes é algo até leviano que eu vou falar agora, mas será que tinha alguns, como que fala? Quem cuida dos animais, é que eu esqueci o nome agora, veterinário que estava ali acompanhando isso, de repente tinha, tá? Não estou falando que não tinha, porque eu não tenho esse conhecimento, até porque não foi passado nada, né, para nós, vereadores. Como que seria, se teria um veterinário lá ou não, qual era o percurso, ou seja, eu vou falar por mim, né, eu, pelo menos, Regiane, o conhecimento que eu tive do evento foi o mesmo de quem chegou lá na hora. Então, eu não sei se tinha esses profissionais lá. Mas, enfim, a festa foi boa, não estou, como eu iniciei falando, né? Então, aqui são alguns pontos que eu acho que a gente pode observar para as próximas datas. E só para poder reforçar, essas 2 indicações do requerimento do vereador João Guilherme, que são extremamente
extremamente necessárias. Esse trevo aqui de Silvianópolis é um perigo. É uma época a qual eu não morava aqui, mas eu soube que já teve mortes, não é morte, é mortes neste trevo, e teve já, né, uma medida de precaução que foram instalados ali esses 2 radares, mas a gente sabe que ainda pode melhorar. E a melhora vem, com certeza, dessa iluminação que tem que ser feita no trevo. Então, nós temos hoje, né, uma oportunidade, nós como vereadores, de estar utilizando a emenda impositiva para poder fazer esse tipo de trabalho dentro do município, que seja de fato, né, revertido para a população. E ali é um lugar a qual exige, com necessidade extrema, esta colocação de postes ali, porque assim, como o vereador João Guilherme falou, tem que acontecer algo ruim para poder ter o tino de que pode melhorar. Então, assim, nós estaremos fazendo sim essa indicação, porque essa indicação realmente hoje ela vem como prioridade. Existem alguns pontos, né, de situações que a gente coloca. O que é mais prioritário? E esse, para mim, hoje se torna um mais prioritário. Essa outra questão também, que eu falei, né, como a segunda indicação, que seria do acostamento no bairro, né, Água Limpa de Cima, e realmente, se a gente nota que tem algum lugar ao qual está trazendo risco, está trazendo perigo, então é a hora de poder se mobilizar e fazer algo para poder mudar e melhorar. Tem coisa, como eu falei, prioridade. Tem prioridade 1, 2, 3, até 1000. A gente pode contar até 1000, passar infinito. Agora, alguma coisa. Por que ali nunca foi pedido nada, né, um acostamento? Talvez porque tinha menos árvores, porque as árvores não estavam tão crescidas, porque o asfalto era mais baixo, era mais alto, não sei. Não dá para a gente medir qual que era a situação de nunca ter sido solicitado. Mas a partir do momento que é levantado um questionamento de que algo deve ser feito, é porque existe um risco iminente, sim, no local. Então, essas são minhas colocações. E algum outro vereador gostaria de fazer uso da tribuna? Não? Então, não havendo mais nada a se tratar nessa sessão, declaro encerrada a 37ª sessão ordinária. Agora que são 19h42, dou por encerrados os trabalhos. Boa noite a todos.